Hoje é dia 6 do 4, módulo 7, página 472. É isso aí, pessoal. Nós entramos aí em multiplicação de polinômios, né? Nada do que vocês já não saibam fazer, mas nós vamos entender um pouquinho mais esse capítulo sobre multiplicação dessas variáveis que são letras, tá? Vamos lá então. O exercício número 1 está dizendo para considerar o retângulo ABCD. Então vamos tentar interpretar o que o exercício quer nos mostrar. Porque quando a gente interpreta, e a gente consegue ter essas respostas antes mesmo de ler as perguntas, né, sobre o exercício. Vamos ver se vai dar certo aqui? Então vamos lá. Então é o seguinte, está dando aqui o triângulo, o retângulo, né, ABCD. Então esses são os vértices do meu retângulo. Só que ele tem aqui mais dois pontos, mais dois segmentos, que é o EF. Então eu tenho um pequeno e um grande. Bom, o que nós podemos falar sobre retângulos? Eles têm quatro lados de 90 graus, né? Então é quadrilátero, perfeito? Só que a gente tem algumas coisinhas que nós podemos fazer neles. Primeiro, a gente consegue saber o perímetro e a área de qualquer retângulo, tá? Como é que eu conseguiria fazer isso? Primeiro, o que é perímetro? Perímetro é a soma de todos os lados. Então, perímetro eu poderia estar fazendo uma fórmula assim, ó. L, que é lado, mais lado, mais lado, mais lado. São quatro, não são quatro lados? 1, 2, 3, 4. Perfeito? Então tá. E a área? Qual que seria a fórmula da área? A área do retângulo, né, seria lado vezes lado. Ou seja, eu pego esse lado e multiplico por esse, eu tenho o valor da minha área dentro do retângulo. Perfeito? Bom, dadas as fórmulas, direitinho, bonitinho, vou deixar aqui que nós vamos usar, né? A gente vai olhar para esse retângulo como o exercício estava pedindo. Então, A, B, C, D. Beleza, está aqui. Repartido no meio, tem um retângulo menor e um maior. Tá. Vamos lá. Ele está dando aqui, do lado que eu deixei aqui, ó, um pouco maior, está dando 4. Tá? É uma medida que ele tem. Ele não está dando medida nenhuma, então a gente pode adotar o que a gente quiser. Só que por convenção, a gente acaba dando só o número, sem a medida, né? Só que o exercício, muitas vezes, mas muitas vezes, ele acaba dando para nós qual é a medida que ele quer. Então a gente tem que lembrar que existe aí um sistema internacional de medidas, tá? E ele pode usar isso, pode ser centímetros, metros, quilômetros, ou uma unidade que ele pode estar colocando para nós podemos adotar para fazer exercício, perfeito? Então vamos lá, se ele tem 4 aqui de AD, concorda comigo que esse segmento EF também é 4? E esse segmento BC também é 4? Ó, são paralelas, tá? São todos aqui, todos os valores de 4, ok? Bom, agora aqui embaixo, percebe que esse segmento AE é X? Então aqui embaixo também é X, o DF é X. Ok? É uma incógnita, a gente não sabe o valor. E aqui do outro lado, EB é 1 e FC também tem que ser 1, certo? Bom, vamos analisar os dois. Vamos pegar o pequeno primeiro. O pequeno, eu posso ter perímetro e posso ter área. Como assim? Como que seria o perímetro do retângulo pequeno, que é o EBFC? O que seria? Ué, o perímetro não é a soma de todos os lados, que não tem a fórmula aqui? Então eu colocaria 1 mais 4, mais 1, mais 4. Fazendo direto, 1 mais 4, 5, com mais 5, 10. Então esse perímetro seria 10. Certo? Beleza? Tranquilo, né? E qual seria a área desse exercício? Bom, a área seria esse 4 daqui com 1 daqui. Então 4 vezes 1 é 4. Então minha área seria o quê? O número 4. Como eu falei, eu não tenho medida ainda porque o exercício não me deu, né? Talvez ele vai me fornecer. Bom, beleza. E do outro retângulo? Desse carinha aqui, ó, pequeno, como é que ficaria o perímetro? Bom, o perímetro do AEFD seria o seguinte, ele teria 4 de um lado e x do outro, 4 de um lado e x do outro. Então o perímetro, se eu for jogar na fórmula, ficaria assim, ó, x mais 4 mais x mais 4. Ou seja, eu posso somar, que dá para somar. Aqui eu não posso somar esses dois números, 4, 4 são 8, perfeito? E aqui eu também consigo somar. 1x mais 1x dá 2x. Então eu tenho aqui 2x mais 4. Porque eu não sei o valor dessa incógnita. Quando eu descobrir, eu posso vir aqui substituir. Então eu vou colocar o número aqui, vou multiplicar por 2 e vou somar 4. Aí eu tenho o valor total da minha área, né?
No caso aqui nós estamos trabalhando de perímetro, né? Eu vou ter o valor total do perímetro. Perfeito? Certo? Vamos continuar. Tá, professor, você já colocou aqui do pequeno e aqui do grande. E se fosse o total? Bom, se fosse o total, que é talvez o que ele vai perguntar, tenho quase certeza, ele vai perguntar aqui, ele vai querer saber o perímetro e a área do meu retângulo maior. Como que ficaria aqui então? Vamos lá. O meu perímetro. Ué, eu não tenho essa parte, mais essa parte, mais essa, mais essa, mais essa, mais essa? Vou somar tudo. Então eu vou começar daqui, ó. Eu tenho x mais 1, mais 4, mais 1, mais x e mais 4. Ok? Eu tenho essas medidas. Lembra, perímetro é a soma de todos os lados. Então eu peguei todas as medidas, né? Porque esse lado aqui não é x mais 1. Esse lado AB é x mais 1. E o meu lado BC é 4. Então vamos lá, vamos somar isso daqui. Como é que ficaria aqui, ó? 1, 2, eu já sei que aqui é 2x. E quanto que eu tenho aqui? 4 com 5, 4 com 5 dá 10. Então eu teria o quê? 2x mais 10. Esse seria o perímetro. Ah, mas e a área? Como que seria? Eu já dei a dica, né, turma? Já falei aqui. Quem não conseguir entender, volta, né, o vídeo, veja eu falando como que constrói, para poder ter o entendimento real do que eu estou falando, certo? Vamos lá. Como que seria a área? Bom, a área eu já falei. Se a área é lado vezes lado, o que, que vai acontecer? Eu vou pegar esse lado, AB, e vou multiplicar por esse. Quem é esse lado? Bom, esse lado aí não é x mais 1. Vou colocar em parênteses, porque eu vou multiplicar por quem? Por 4. Olha só que interessante. Ficou assim. Só que na matemática eu posso inverter um pouquinho. Eu poderia colocar 4 vezes quem? Entre parênteses. X mais 1. Eu tenho o quê? Uma multiplicação aqui. Então o que, que eu faria? Eu multiplicaria 4 vezes x, como está positivo, né? Provavelmente vai ser tudo positivo. Lembra que nós estamos trabalhando com medidas? Medidas não têm números negativos, ok? Então a resposta vai ser positiva. Mas de repente pode ter no meio algum negativo, e a gente vai trabalhar com adição ou subtração. Perfeito? Continuando. Então aqui ó, a minha área seria 4 vezes x, 4x, e agora 4 vezes 1, mais 4. Então a minha área do maior, né, do A, B, C, D, seria isso. Entenderam? Viu como que ficou simples e fácil? Vamos tentar fazer esses exercícios? Vamos ver o que, que esse exercício está pedindo? Ó, vamos ler o primeiro. Ó. Quanto mede em unidades o lado menor do retângulo ABCD? Aí, ó, não falei que ele dá a unidade? Ele deu. Então, o U que ele está falando é minha unidade. Então, tudo isso aqui eu poderia colocar o ó, 2xu mais 10u, ou 4xu mais 4x e assim por diante. Entendeu? Então, ele está perguntando aqui, quanto mede em unidades o lado menor do retângulo? Bom, o lado menor mede quanto? Ó, vamos lá, no teu retângulo, a parte menor é 4. Certo? Ó, fácil. Dedução óbvia, ok? Vamos lá. E o outro? Qual a expressão que representa a medida do lado maior do retângulo ABCD? Gente, a gente já interpretou tudo, então as respostas vão encaixar. Essa pergunta B, ele está falando aqui qual é a expressão que representa a medida do lado maior. Ué, x mais 1. Entenderam? O lado maior não é AB? Então, x mais 1 representa uma expressãozinha que representa o maior lado, certo? Bom, eu vou deixar vocês fazerem o resto agora, porque é interessante, tá? Lembrando sempre, turma, quando eu tenho perímetro é a soma de todos os lados e quando eu tenho área é a multiplicação de um lado e para o outro. Na multiplicação, que é a liçãozinha de hoje, né? Multiplicação de polinômio, é isso, é você fazer a multiplicação entre incógnita e entre o número. Sempre que eu for multiplicar um número por uma incógnita, lembrando que aqui ó, é 1, não é 1. Então 4 vezes 1 é 4. Aí eu copio o x, certo? Se eu tiver essa situação, x mais 1 aqui, ó, eu posso multiplicar esse por esse. Então tem bases iguais, é uma multiplicação, soma os expoentes. Então x vezes x, né, dá o quê? X a segunda. E aqui? X vezes 1, aqui não é 1 vezes 1 dá 1, dá 1x, então seria 1x. Eu poderia representar dessa maneira, ou eu posso simplesmente colocar o 1 na frente do x,
que é a mesma coisa, eu considero do mesmo jeito, tá? Só que em livros, em testes, em concursos, sempre que tem matemática, ele sempre cai só a letra. Então vocês vão ver lá, eu tenho A mais A, significa que é 1A mais 1A, que seria 2A. Eu tenho C mais C, é 1C mais 1C, que daria 2C, certo? Isso na adição. Na multiplicação é outro método. Se eu tenho aqui vamos pegar aqui, ó, A vezes A, tá? Se eu tenho A vezes A, é aquela regra, eu copio a base e somo os expoentes. Perfeito? Se eu tiver C vezes C, a mesma coisa. Copio a base, porque as bases são iguais, e somo os expoentes. Perfeito, turma? Vamos tentar fazer esse exercício? Vamos lá. E eu vou dar exemplo do exemplo do próximo. Continuando, turminha, agora nós estamos no segundo exercício, item A. Lá ele está pedindo, né? Ele está dando uma explanação do que está acontecendo e tal, mas ele no final pergunta sobre a área, tá? A área dessas figuras aí, A, B, C. Então eu tenho a primeira aqui, a primeira figura. Ele nos diz o seguinte, ele deu aqui uma informação x em cima e 2. O que a gente tem que entender? Aqui não está colocando os vértices, nem precisa, para uma coisa ficar mais rápida. Nós temos que entender que essa parte aqui é aqui de baixo, então aqui é x. Perfeito? Do outro lado, aqui é uma outra figura, então aqui desse ponto a esse ponto também é x. Então aqui desse ponto é a mesma coisa, vai ser x. E aqui em cima é 2, aqui embaixo é 2. Perfeito? Ainda você consegue visualizar no nossa figura a seguinte coisa. Esse pedaço aqui, ó, daqui até aqui não é x? Então esse cara é x, esse cara é x e esse cara é x também, ó. Tá bom? Todos eles aqui são x. Perfeito? Aí ele pode perguntar assim, me dá aí, escreva a expressão que permite calcular a área de cada um dos retângulos a seguir. Bom, ele não está definido se é cada pedacinho ou cada retângulo. Mas se eu for fazer por retângulo, nós vamos fazer o seguinte. Primeiro, qual seria a parte de cima? A parte de cima não seria x mais 2? Porque daqui, certo, até aqui, ó, eles são o quê? São as minhas medidas. Então eu tenho a medida de cima, vamos lá. Medida de cima é área. A área o que é mesmo? Área igual a lado vezes lado, não é isso? Então eu vou montar o lado de cima. O lado de cima seria isso aqui, ó. Deixa eu colocar em parênteses. X mais 2 multiplicado por quem? Por x aqui, ó, que é o outro lado. Vou colocar em parênteses porque aqui eu tenho uma expressão que eu vou fazer uma soma. Perfeito? Vamos lá. Então a área ficaria como? X mais x não é 2x? Ficaria 2x mais 2 multiplicado por quem? Por x. Bom, na matemática eu posso colocar esse cara na frente para que visualmente fique uma coisa mais legal para a gente poder fazer. Tem aqueles alunos que fazem daqui para cá, não tem problema. Só que eu acho interessante, para não ter erro, eu colocaria o meu x aqui e multiplicaria esse lado que eu tenho. Então ficaria esse lado multiplicando por esse lado. Perfeito? Como é que seria aqui? X vezes 2, x daria o quê? Lembra que aqui é 1? 1 vezes 2 dá o quê? Dá 2, não é isso? 2. Agora, x vezes x, eu já não falei que você copia e soma os expoentes? Dá x ao quadrado. Viu como é perfeito? Agora eu vou continuar. Eu tenho aqui mais com mais, então aqui, ó, 1x vezes 2 dá o quê? 1 vezes 2 não é 2? E o x não tem nenhum outro x, eu apenas copio. Então, a minha área desse retângulo é isso. Só isso. Essa é a resposta do exercício. Perfeito? Professor, mas e se eu quisesse saber a área desse retângulo aqui, de dentro? Tá? Que no caso aí, está aparecendo o quê? Um quadrado, né? Bem parecido. É a mesma coisa, a área é lado vezes lado. Então, se eu tenho um x aqui, x vezes x vai ficar x elevado à segunda potência. Perfeito? Esse cara é a mesma coisa. Mas e aqui? Aqui, esse cara aqui, a área seria o quê? X vezes 2 dá o quê? Dá 2x. Viu como é fácil? Super fácil, né? Então, tentam fazer aí o B e o C. Perceba, gente, é a mesma coisa. Se você não conseguir, você volta no vídeo, dá uma olhadinha como é que eu fiz e tenta fazer os exercícios. Eu tenho certeza aí que 99% vai acertar, tá?
Esse 1% que eu deixo, às vezes pode ser aquele aluno que está desatento, acabou de acordar agora, falou assim, deixa eu ver a videoaula que o professor mandou, e não ficou atento e errou. Mas, depois que levantar, né, tomar aquele cafezão, sentar na frente, né, do computador e falar assim, beleza, agora eu vou ver as lições. Esse consegue fazer, consegue entender, consegue responder. Perfeito? Estou esperando as respostas, tá? Eu vou dar um recadinho aqui no próximo slide, beleza? Turminha, beleza? Eu gostaria de passar uns recadinhos aqui pra gente, para ser mais ágil, tá? Eu tenho recebido bastante e-mails, não só da classe de vocês, mas de todas as classes que eu dou aula, então está sobrecarregando a parte minha de lição de casa. Então, vai demorar um pouquinho para que eu possa estar respondendo, revendo, mas todos os e-mails que foram enviados eu vou responder. Beleza, turminha? Sabe que está sendo difícil a gente montar tudo isso, né? Eu não sou um youtuber, né? Eu estou tentando montar essas aulas, eu monto, edito, aí eu subo para o YouTube, e aí depois eu corrijo lição de casa e tal. Realmente a gente está trabalhando bastante, mas a gente trabalha com gosto, com amor, né? Eu gosto do que eu faço, vocês sabem disso, e a gente tenta explicar da melhor maneira. Então dá aí uma força para nós, quando tiver alguma coisa positiva aí, coloca aí na descrição do vídeo, né? Para ajudar, porque esse vídeo que eu estou subindo, esses vídeos que eu estou fazendo, vão ficar aí para sempre que a gente tiver aí uma dúvida, retornar, isso vai ser bom. É um instrumento que eu vou continuar usando, que está dando muito certo, né? Eu acho que é muito bom a gente pegar um vídeo, a gente ter uma explicação fácil, né, sobre aquele exercício que é complexo muitas vezes, e a gente tem aquele entendimento. Certo, pessoal? É isso daí. E vamos ficar sempre olhando a descrição do vídeo, que lá tem toda a aula que eu dei, que seria a aula que vocês teriam, né, no caso, no colégio. Perfeito? Então, vamos ficar atento aí aos recadinhos que eu sempre passo no vídeo e na descrição desse vídeo. Beleza? Um abraço, turma.